Olá, Hernan, tudo bem? Acho Boa que noite, você Hernan. está, Nos ouve? acho que você está no mudo. Estou sim, agora? Agora sim. Ótimo, Agora a gente está escutando. legal. Tudo bem? Bom, tudo ótimo. Seja bem-vindo. Eu tinha te perguntado como que você preferiria, mas que bom que a gente tem uma pessoa que é trilingue, né? Então, quem quiser fazer pergunta em espanhol, faz em espanhol, em inglês ou em português. Vai funcionar tranquilamente. Ótimo. Eu posso Só- falar em português e talvez alguma palavra eu misturo lá no meio, inglês, espanhol, dependendo do assunto, mas em termos gerais vai ser 90% português. Legal, Acho que legal. a gente não combinou, mas os três são de azul, né? Jura que não É. foi gravado de The Angels, não. Mas vamos lá. Bom, queria agradecer bastante, né? A gente acabou conseguindo essa ponte através do Márcio Algrante, que, pelo que eu entendi, acabou tendo aí uma convivência com você. E o Márcio tinha comentado, a gente tinha acabado de fazer um webinar que foi super legal com o Brian Reckworth, e ele falou, cara, eu sou bem próximo do Hernan, eu acho que seria um baita de um masterclass. O que você acha? Eu falei, óbvio, não tem que pensar. Vai ser uma super aula. E a gente está muito feliz de colocar aqui de pé. Como que a gente estruturou isso? É um bate-papo super à vontade. A forma como esses bate-papos aconteciam antes da pandemia, na minha opinião, eram bem mais descontraídos, porque eram presencialmente, com happy hour e comidas e bebidas. Mas agora a gente está fazendo mais escalável, então continua sendo legal também. E a ideia é a gente discutir um pouco sobre a sua história. Acho que a história do Mercado Livre é uma história do empreendedorismo na América Latina. E a história da Casec é a história do Venture Capital na América Latina também. Vocês conseguiram construir algo muito grande, tanto no mercado de investimentos e líquidos, quanto também na cena de tecnologia, colocando a maior e-commerce da América Latina de pé, e uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, eu queria começar, Hernan, pedindo para você contar um pouco para a gente, né, de quem é Hernan Casar e como que você chegou, né, teve ali o Inception, a ideia de começar Mercado Livre até chegar no momento atual, né? Acho que todo mundo ficou surpreso com a notícia de que o último fundo da Kazakh bateu mais de US$ 1 bilhão de captação. Provavelmente vocês vão deixar o nome escrito aí na história da humanidade como pessoas que ajudaram a construir a América Latina. Então, eu deixo aqui o microfone com você e a gente vai ter essa interação com perguntas dos investidores, das investidas do GV Angels, dos founders que estão acompanhando também pelo chat, e vou te guiando com o Gustavo, com o João, da forma que ficar melhor. Então, com vocês agora, Hernan Casar. Legal, não? Muito obrigado pelo convite e vou tentar colocar os últimos, não sei, 25 anos em 5 minutos e depois podemos aprofundar onde seja interessante para vocês. Mas acho que indo bem no começo, a história começa quando eu fui para os Estados Unidos, para Stanford, a fazer meu MBA. E eu fui lá num momento bem histórico, né? Que foi quando começou aquele boom das .com, da internet, quando realmente, não, com o assunto do Netscape, o primeiro navegador que conseguia conectar usuários não tecnólogos com a experiência da internet. Acho que foi esse momento quando comecei a descobrir essa oportunidade. Eu fui para lá, eu sou originalmente da Argentina, tinha estudado lá,
e tinha tido pouca experiência com o mundo tecnológico, né? Bem de criança, eu gostava de programar, mas depois fiquei adolescente e me foquei em outros assuntos, né? Esportes, e esqueci da tecnologia. Até que eu fui para Stanford, né? E lá, obviamente, todo mundo falava de tecnologia, todo mundo falava do que estava acontecendo. Todos os alunos tinham, ao mesmo tempo, alguma ideia. Todos os professores não só eram professores, mas, ao mesmo tempo, também participavam de alguma maneira como, não sei, no conselho de alguma companhia. O tempo todo tínhamos empreendedores indo para o campus lá e falando sobre o que estavam fazendo, o que tinham feito, o que planejavam fazer. Então, realmente era um momento muito, muito único. E eu sempre na cabeça tive a ideia de fazer algum tipo de empreendimento, mas não tinha muita clareza o que era isso, né? Tinha talvez a fantasia de eventualmente me formar, ter uma experiência profissional mais tradicional e eventualmente com mais conhecimento e também com mais recursos tentar fazer alguma coisa própria. E de repente a internet, a tecnologia, o mundo de VC oferecia para pessoas com pouca experiência, mas com muita vontade, a oportunidade de empreender nesse momento, né? E eu sempre falo que talvez até nesse momento o fato de não ter experiência era uma vantagem, né? Porque você Sim. podia deixar de lado qualquer tipo de preconceito que você pode ter de ter trabalhado muito tempo numa indústria tradicional e quando você vai para uma indústria nova, às vezes é difícil deixar parte disso. Sem dúvida, parte da experiência ajuda, mas também parte dessa experiência atrapalha, né? E no caso nosso, como quase não tínhamos experiência, não tinha nada que atrapalhasse, né? Talvez tínhamos muito desconhecimento e essa era parte da nossa vantagem. Então, estando lá, eu comecei a trabalhar num projeto de tecnologia e justamente comecei a ter esses dois papéis, né? Um papel de aluno, eu ia lá, tomava aulas como todo mundo, mas ao mesmo tempo eu era CEO de uma companhia, né? Que a companhia estava na Nova York, eu estava estudando em Califórnia. Então, eu ia para Nova York fim da semana, trabalhava lá no fim de semana, voltava para pegar aula, uma loucura, né? Mas realmente tendo uma experiência incrível. E ao mesmo tempo, Marcos Galperin, que ele ainda hoje é o CEO da Mercado Livre, um amigo meu e colega, estava com a ideia do Mercado Livre. E no momento do assunto, como eu estava nessa experiência com uma empresa tecnológica e ele estava planejando o Mercado Livre, a gente falava muito de ideias e eu decidi deixar aquela ideia e me juntar com o Marcos. A gente se formou no ano 99 e voltamos para a Argentina, lançamos Mercado Livre lá. A semana seguinte fomos para o Brasil, lançamos no Brasil. A semana seguinte fomos para o México e lançamos no México. E rapidamente, em questão de 2 meses, a gente tinha a plataforma bem básica naquele momento da Mercado Livre, operando em 9, 10 países, né? Obviamente, a partir de lá, foi uma história típica da que você acaba lendo nos livros de startup, né? Recebendo capital. A companhia literalmente começou numa garagem em Buenos Aires. Tivemos algumas crises que quase matam a companhia. Tivemos duas, e também eu sempre falo que essas duas crises são daqueles partidos que você joga e de cada 10 jogos você perde 9, né? Mas a gente teve sorte e acabamos ganhando lá e depois voltamos a ter mais outra crise e de novo. Mas naquele momento, com aquele optimismo do empreendedor, a gente só se focava nesse jogo que a gente achava que eventualmente tinha a chance de ganhar. E eventualmente aconteceu, né? Mas perfeitamente poderia não ter acontecido e hoje o Mercado Livre não existiria, né? E se pudesse explorar um ponto aqui, aproveitando esse seu gancho, né, que vai fazer muito sentido ao longo de todo o nosso papo. O que foi captar um primeiro cheque de VC? Que ano que a gente está falando? O nascimento, o primeiro cheque de Mercado Livre. O que mudou de lá para cá, né? Assim,
a forma como apresentar a empresa, como montar o material, os investidores disponíveis na época, né? Seria interessante. Última pergunta, e vou aprofundar no assunto, porque na Mercado Livre tivemos duas rodadas relevantes, né? E as duas experiências foram bem diferentes. A primeira rodada era quando o Nasdaq estava ao teto, né? Acho que naquele momento tinha um valuation de 5.000 pontos. Demorou depois como 7 anos para voltar lá. Então, realmente, naquele momento, nós não tínhamos nada. Eu lembro que nós tivemos uma reunião com um investidor, e o investidor falou: eu adoro vocês, adoro o que estão planejando fazer, vocês têm um business plan? Claro, a gente tem. Pode me enviar? Sem dúvida. Voltamos para o escritório e enviamos. Voltamos para o escritório, aquela garagem em Buenos Aires, e a gente começou a escrever o business plan lá na hora. Ficamos lá um overnight trabalhando e enviamos às 7 da manhã e depois fomos para casa para dormir. Então, realmente, naquele momento, as ofertas chegavam a cada minuto de pessoas, investidores, que queriam investir na gente, 2 milhões, 5 milhões, 7 milhões, com só uma ideia muito básica, né? Então, essa primeira experiência foi muito simples, mas indo para a sua pergunta, que acho ótimo para depois contar como foi a evolução do ecossistema tecnológico, do ecossistema de investidores na região. Naquele momento, tinha alguns investidores mais tradicionais que estavam escutando que nos Estados Unidos, principalmente, tinha aquela revolução da tecnologia e estavam tentando participar de alguma maneira, mas com muito pouco conhecimento. Mas, por exemplo, uma das empresas que apresentou um term sheet para a gente foi uma empresa de real estate, um bom investidor de real estate, que tinha feito várias coisas interessantes na América Latina, mas conhecia tanto de tecnologia como eu conheço de ópera, né? Nada. Mas estava todo mundo com vontade de investir. E depois tinha alguns VCs que, na verdade, eram bancos tradicionais, que, vendo o que tinha acontecido nos Estados Unidos, estavam tentando participar desse fenômeno da revolução tecnológica, tentando ser VCs em regiões onde os verdadeiros VCs do Silicon Valley não estavam focados, porque eles tinham trabalho até aqui na sua região, né? Então, os Sequoias do mundo, os Accel do mundo, os Kleiner Perkins do mundo, nessa época estavam 110% do tempo focados nos Estados Unidos, onde tinha uma bolha ainda muito mais grande da que tínhamos nós. Então, naquela época, eram investidores, sem dúvida, pessoas inteligentes, né? Mas que não conheciam o que é começar uma companhia numa garagem, o que é um negócio tecnológico, como é que você precisa escalar esse negócio. Então, justamente isso foi uma das coisas que nós ficamos com esse assunto na cabeça, e foi o que eventualmente levou a gente a começar Cassec Ventures, né? 12 anos após o começo do Mercado Livre, né? Porque nós tínhamos investidores que eram boas pessoas, inteligentes, mas que realmente a ajuda que eles conseguiam dar para nós era muito limitada, por falta de experiência relevante, né? Mas, voltando àquele assunto, essa primeira rodada foi realmente um walk in the park, um piquenique super fácil. A segunda rodada foi quando o Nasdaq começou a cair, né? E foi muito difícil fechar essa rodada. Eu lembro que nós começamos a fazer o roadshow quando o Nasdaq estava ainda acima de 5.000, nem lembro quanto que estava. E também a gente recebeu vários term sheets. Depois o Nasdaq começou a cair. E a cada hora tinha um investidor que ligava e dizia: oh, você lembra aquele term sheet que eu enviei? Não é mais válido. E a hora seguinte, mais alguém. Mas então, de 10 passamos para 9, 8, 7, 1. E ficamos só com um term sheet. E foi quase impossível fechá-lo. O investidor ligou para a gente e falou que ele não queria fechá-lo. Mas ainda naquele momento, era março, abril do ano 2000, alguns investidores achavam que o mercado estava fazendo uma correção, depois ia voltar, né? Voltou, mas demorou 7 anos, né? Então, a gente com essa expectativa de que eventualmente ia voltar, mas muita pressão de alguns dos investidores que já tínhamos na companhia, conseguimos fechar esse term sheet. Mas foi ótimo para nós, porque
conseguimos fechar, conseguimos os recursos que a gente precisava, mas, ao mesmo tempo, compreendimos de primeira mão que aquela ideia de capital infinito que tinha tido no passado não existia mais. E fomos os primeiros que compreendimos isso. Então, a partir de lá, a gente se focou 100% em criar um negócio sustentável, em realmente construir uma vantagem competitiva a partir da tecnologia e não a partir do dinheiro que tínhamos, não a partir da campanha de marketing, realmente a partir da tecnologia. E fomos super inovadores com esse foco e criamos várias coisas que hoje são muito normais, mas naquele momento SEO nem existia, né? Eu lembro que nós fomos para a Califórnia, para Mountain, e falamos com Google, nós queremos comprar 100% do tráfego que vocês têm na América Latina. E eles falaram, não temos tráfego na América Latina. Você fica tranquilo, você vende para a gente, alguma coisa... E não foi engraçado, mas durante um ano fomos o único advertiser no Google. Único. Você já imaginou isso? O quanto que vale isso hoje, né? Não, Caramba. hoje o Mercado Livre é grande parte por isso, por a estratégia de SEO, pelo nosso próprio programa de afiliados, que foi o único que continuou. Tinha um monte desses programas, 98, 99, todos eles quebraram, o nosso foi o único que continuou, então todos os sites que estavam gerando tráfego para outras startups direcionaram 100% do tráfego deles para o Mercado Livre. Então, realmente foi um step super importante para a gente todo esse assunto. E alguns de nossos concorrentes que tinham pegado até mais capital que a gente, ainda achavam que eventualmente iam conseguir mais capital, etc., e ficaram com um burn muito mais alto, acabaram tendo zero capital no banco, voltaram para o mercado, e o mercado deu nada ou muito pouco para eles, né? E fechando já a história essa, no ano 2007, nós fizemos finalmente o IPO da Mercado Livre no Nasdaq, e ainda tínhamos quase a metade daquela rodada no banco, porque a gente realmente cuidou do capital, né? Caramba, foi super eficiente em termos de capital, então. E isso se deve a alguma estratégia, o negócio per si era rentável e não precisou de uma estratégia tão agressiva? Ou no fim do dia vocês decidiram um track um pouco menos agressivo para poder crescer de forma mais sustentável? Isso foi meio que planejado ou é o que tinha? Tipo, vamos preservar porque vou conectar ninguém sabe. a pergunta com a pergunta anterior que você fez, que você também perguntou o que mudou do lado do empreendedor e como é que você apresenta a sua companhia, né? E um monte de coisas mudaram. Nós pegamos essa segunda rodada de investimento, que foram 47 milhões de dólares, que hoje até parece pouca coisa comparado com o que acontece no mundo, mas naquele momento era muito capital, muito capital. Quanto era nossa receita nesse momento? Zero. Zero? Não tinha receita. Nós dávamos de graça a plataforma de compra e venda para todos os vendedores, falávamos de registered users como a métrica incrível, esse é nosso máximo KPI, todo mundo falava de eyeballs e page views, hoje ninguém fala disso, Do Vanity Metrics. Todo mundo está olhando ao futuro, tem alguns negócios que são ainda super agressivos em termos de ter economics bastante negativos hoje e com uma promessa de ter rentabilidade bem no futuro, mas todo mundo está olhando questões muito mais reais do que o mercado olhava naquele momento. E como foi que a gente chegou com tanto capital até o IPO? Justamente foi uma decisão muito ciente nossa, que realmente não íamos conseguir mais capital, ou mesmo se eventualmente a gente tinha a possibilidade de conseguir mais capital, nós não queríamos voltar a estar between a rock and a hard place, né? E ter de novo o que aconteceu com a nossa segunda rodada, né? Que de novo, se a gente vai e joga esse jogo 10 vezes, 9 vai perder, né? Então, não queríamos voltar a estar nessa situação de incomodidade tão grande. Então, justamente planejamos nosso business plan de uma maneira onde, sem dúvida, ainda estamos investindo muito no futuro,
porque realmente nesse momento, imagina, não tínhamos receita, então qualquer dispensa que a gente colocava era dispensa pensando que eventualmente no futuro poderia gerar um pouco de retorno, um pouco de unit economic para nós, mas realmente de uma maneira onde o que a gente investia cada ano dava para continuar por mais alguns anos, né? E eventualmente no ano 2005, acho que o negócio do lado da receita começou a ter uma decolagem bastante grande e lá a gente decidiu, ok, vendo que agora o assunto está funcionando, vamos a redobrar um pouco nosso plano de investimento e não vamos chegar à rentabilidade de hoje, vamos chegar talvez daqui a 2 anos, mas tendo um nível de receita muito mais alto. Isso foi exatamente o que nós fizemos e o primeiro ano total de rentabilidade para a companhia foi o ano que a gente foi para o mercado público de ações, né? Uhum. E, Eran, pegando um pouco agora desse seu gancho, acho que foi uma história muito legal, né, do que vocês construíram, mas no momento em que uma empresa foi listada, que você teve ali um landmark, né, chegamos do zero da garagem até uma empresa pública. O que foi o racional de falar, ok, vivenciei essa experiência, fui founder, fui CEO e fui CFO de uma empresa listada na Bolsa em Nova York, agora vou apoiar empreendedores investindo em startups. Como que você fez essa mudança? O que foi o gatilho para poder começar a dedicar seu tempo a isso? Pelo pouco que eu pesquisei, a ideia do primeiro fundo era um fundo de 50 milhões, mas tinha tanta gente querendo estar próximo de vocês que o fundo saiu a 100, quase um pouco mais. Então, conta como foi essa mudança, né? E de onde que você tirou isso? Não, é exatamente isso. Eu fiquei na companhia até o ano 2011 e já estava com uma ideia de fazer alguma coisa diferente, continuar participando no ecossistema de tecnologia. Realmente a gente é apaixonada por isso e realmente acreditamos que através da tecnologia vamos conseguir resolver grande parte dos problemas que temos na América Latina. Não todos eles, mas uma grande parte, né? Assuntos de acesso à saúde, acesso à educação, acesso a serviços financeiros. Realmente nós acreditamos que no meio e longo prazo a tecnologia é um fator democratizador, né, do mundo. Então, realmente queríamos ficar, né, ativos no mercado de alguma maneira e justamente pela nossa experiência como empreendedores e tendo vivido de primeira mão que tipo de investidores tínhamos na região, achávamos que uma parte do ecossistema que estava faltando era investidores com cabeça bem de VC, né? VC como já tinha bem claramente no Silicon Valley, como estava começando a emerger na Ásia, mas que nossa percepção era que na América Latina não tinha esse tipo de investidores, né, que conhece bem o asset class, que pode conectar com o founder de maneira operacional, de maneira emocional também, né? Ser um founder é justamente tem grandes desafios, ups and downs, e ter um investidor que consegue conectar com o founder é super importante. Então, eu sempre falo que talvez nós começamos a olhar alguma ideia, e falo em plural porque foi junto com Nicolás Secasi, que é meu cofundador na Kaseki. Acho que nós achávamos que voltar a ser empreendedores, a gente não tinha tanta vontade de trabalhar mais uma vez 25 horas por dia. Entendi. Acho que tem investidor muito conhecido que fala que ser empreendedor, quando você tem 20 ou 30, é ótimo. É melhor ser investidor quando você tem 40, 50. Então, a gente estava chegando aos 40, então falamos que é bom ser investidor. E, sem dúvida, acho que conseguimos fazer parte disso, né? De criar esse ecossistema. Obviamente, o ecossistema é muito difícil identificar quem foi que criou que, mas sem dúvida nós tivemos uma participação super importante lá, ajudando a um monte de empreendedores que são hoje os que estão gerando as companhias líderes da próxima geração. Tem uma pergunta aqui no nosso chat do CFO de uma das nossas investidas, o Augusto, e ele perguntou se ao longo dessa história vocês receberam alguma proposta de aquisição da empresa, assim,
de colocar o dinheiro no bolso mais cedo que poderia não ter permitido que o Mercado Livre ficasse tão grande. E como que vocês lidaram com isso? Não sei, ótima pergunta, não sei se já conhece parte da história, mas sem dúvida, nós tivemos várias ofertas ao longo da história. No ano 2001, acho que foi, a eBay acabou investindo na gente, e a partir daquele momento nós imaginávamos que o mais provável era que a eBay ia acabar comprando 100% da companhia, né? Nesse momento, eBay era o que hoje talvez é a Amazon, né? Realmente a melhor e maior companhia de tecnologia do mundo, a única que tinha um nível de rentabilidade incrível, realmente era top notch. Que para nós era um outcome razoável, né? A gente vinha daquela bomba nuclear que tinha tido com a explosão do .com, etc. Achamos que era uma boa opção, mas ao mesmo tempo acreditamos bastante no valor da nossa companhia, né? E então eles vieram uma vez falando que o preço era X e nós achamos, ok, mas a gente quer X mais 50%. Então nada acontecia. Ao longo, um ano depois eles voltavam, ok, X mais 50%, ok. Não, esse era o preço do ano passado, este ano é X mais 2X, né? Ok, não passa nada. Voltava no ano seguinte, ok, 2x está ok. Não, agora não é 2x, agora é 3. E ficamos nessa dança, né? Dançando com eles bastante tempo, até que no ano 2006 acabamos acordando um preço e a gente tinha um handshake agreement com Meg Whitman, que era a CEO da eBay naquele momento, e eles acabaram walking away. Eles decidiram não fazer o deal. Foi quando a eBay começou a ter alguns assuntos de problemas internos, de que o negócio não crescia tanto como eles estavam planejando, que a Amazon começava a emerger como líder. E, bom, então a gente falou, ok, se eles não vão tocar, vamos fazer uma IPO. Então, a IPO, companhia da América Latina, no Nasdaq, impossível, não tem chance. E nós tentamos, e eu lembro que ao longo do processo do IPO, os bankers falavam o tempo todo, mas antes do IPO, eBay vai voltar e colocar uma oferta mais agressiva. E eles ficaram esperando, mas nunca aconteceu e acabamos comprando. Que legal. Que A gente legal. tem sorte nisso, né? Obviamente, o valuation que acabou tendo a companhia foi várias vezes maior do que era aquele cheque que eles tinham comprometido com a gente. Legal. Eu vou voltar agora para o lado VC da história. E naquele momento em que vocês começaram a fazer os cheques, a indústria de venture capital estava nascendo na América Latina e a percepção que eu tinha, e é um consenso de mercado lá atrás, é que como não existiam muitos fundos dedicados a isso, profissionais com essa visão, seguindo um playbook do Vale, digamos assim, e também não existiam tantos ativos para você alocar, assim, da forma como é hoje, os deals eram mais demorados, alguns termos ruins acabavam aparecendo com frequência, porque não tinha uma competição, enfim. E, por bem ou por mal, vocês conseguiram fazer vários investimentos legais. Mas, ao longo desse projeto, desse processo, vocês passaram algumas coisas, eu imagino, que, por convicção, não investiram. O que você tem de história para contar no erro, né? O que é o portfólio negativo da Casec que você deixou passar e que hoje dá aquele arrependimento de, poxa, deveríamos ter olhado duas vezes? Alguma coisa a nível Nubank, assim? Como, Gustavo? Tem alguma coisa a nível Nubank, assim, Casal? Não, sem dúvida, nós cometimos vários erros e nesta indústria você pode cometer dois tipos de erros. Um erro é acabar investindo numa companhia onde você não deveria ter investido, e o outro erro é não investir numa companhia onde você deveria ter investido, né? Esse segundo erro é muito mais painful que o primeiro, né?
Porque Sim. o primeiro é parte do jogo, né? Se você sempre está no certo, provavelmente você não está tomando o nível de risco que você tem que tomar nesta indústria, né? Porque realmente nesta indústria você está o tempo todo tomando decisões com informação muito imperfeita, o tempo todo está apostando o que vai acontecer no futuro, então tem muita incertidão, né? Então, risco é parte do negócio. Se você não está tomando risco, não está fazendo bem seu trabalho. Mas perder boas companhias é uma dor grande, porque são justamente poucas as companhias realmente que acabam criando liderazgo para a próxima geração, né? E a gente perdeu algumas, duas que eu lembro muito bem, e uma é muito próxima, porque fez o IPO a semana passada. Uma é dLocal, na área de pagamentos, e a outra uma companhia brasileira que você deve conhecer, eBanks. A gente teve reuniões com eles. Eu lembro, por exemplo, reuniões no Café Otávio, já não existe mais, né? Mas no Café Otávio, com o pessoal da eBanks, e eles contando, e acho que a história não era essa história assim, uma linha direitinha, justamente eles vinham junto com a equipe de dLocal, e história um pouco estranha, e acho que não conseguimos compreender a grande oportunidade que tinha, né, com pagamentos internacionais, e passamos. Claramente, eu adoraria ter tido essas duas companhias em nossos portfólios, mas ao mesmo tempo, nesta indústria, nós falamos sempre que você não tem que ter razão o tempo todo, você tem que estar muito certo algumas poucas vezes, mas muito certo. Então, Nubank suficiente para pagar o fundo 1 várias vezes, né? Você acaba tendo... Essa era a minha pergunta na sequência, né? Acho que provavelmente quando vocês levantaram o fundo 1, alguém falou, cara, tem um negócio que chama Power Law, que provavelmente poucas empresas vão retornar tudo. Você acreditava ou pensava naquele momento que seria realmente tão poucas empresas, no caso, uma empresa retornaria o fundo inteiro algumas vezes? Não, é engraçado porque você falou, né? Nosso primeiro, quando começamos como VCs, nós falamos, ok, vamos primeiro fazer um fundo mais pequeno, colocar nosso próprio capital, capital de nossos amigos do Mercado Livre, 50 milhões. Achamos que 50 milhões era um tamanho suficientemente pequeno para gerenciá-lo sem muito problema, mas ao mesmo tempo suficientemente grande como para que seja um bom teste, né, de verdade. E acabamos fazendo um fundo maior, porque depois os investidores do Mercado Livre colocaram capital, e nesse processo acabamos conhecendo o único investidor institucional desse primeiro fundo. Ele escutou da gente, não sei, através de nós, não lembro nem como foi que eles chegaram, e nós falamos, ok, dado que a gente quer construir uma empresa de VC para os próximos 30, 40 anos, talvez é bom trazer um investidor institucional desde o começo para gerar boas práticas, para realmente ter uma boa ginástica, né, de o que é ser um VC de verdade. E trouxemos eles, e lembro que eles acabaram investindo com muito convencimento, mas tivemos várias conversas interessantes, e uma delas foi, eles pediram para a gente o nosso exercício de retorno do fundo, né? E nosso exercício era que, mais ou menos, vou exagerar um pouco, mas que todas as companhias, nós íamos colocar 10 e todas as companhias iam dar 30 para a gente. Então, o fundo total ia ter pelo menos 3x, e que isso era suficiente para dar um bom retorno. E os caras falaram, vocês estão malucos, isso não acontece. A gente conhece esta indústria faz 50 anos, investiu na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. O fundo realmente é power law, né? Of returns. Ele acaba 100% acaba vendo de muitas poucas companhias, uma, duas, três, e o resto é quase que rounding error. Não, vocês não conhecem a América Latina, nós somos ex-empreendedores e vamos a conseguir ajudar bem todos os negócios, blá, 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 blá. Eles tinham 100% de razão. E hoje, se você olha no nosso fundo 1, um fundo que está dando muitas vezes, provavelmente seja top no mundo desse vintage 2011. Realmente o retorno está sendo super alto em dólares. A gente investiu a maioria disso quando o real era R$2 por dólar, hoje está 5. Que saudade, hein? Mesmo Que beleza. Mesmo com esse headwind de currency, acabamos dando um retorno até agora 20 vezes. E realmente foi concentrado. Nós temos
3 companhias que concentram o 97% do retorno e temos uma companhia que concentra 80% do retorno. Caramba. Eu tenho uma pergunta aqui do Vlado, do Givendios, um dos investidores do grupo, e aí eu vou juntar ela com uma minha, né? O portfólio da Casec é muito concentrado em fintechs e teses em financial services. E eu vejo que vocês têm uma presença muito forte nisso. Você ainda continua bullish em fintech? Você acredita que essa é uma tese ainda que tem muito para provar, para mostrar na região? E quais outros setores você vê com bons olhos para a América Latina? É interessante, acho que esta semana saiu um artigo na TechCrunch e fazia um ranking de fintech investors na América Latina e nós éramos o primeiro fundo, acho que com 39 investimentos. Então, realmente, a maioria de nossos investimentos estão em fintech, mas não foi um plano. A gente, nossa tese é procurar realmente empreendedores extraordinários e acabou acontecendo que uma grande parte do que a gente achava que eram empreendedores extraordinários estava na área de fintech, né? E obviamente tinha uma boa razão, porque realmente na área fintech há uma grande oportunidade, além do que você vê no mundo respeito à tecnologia com financial services, né? Que é uma eficiência muito maior na aquisição de usuários, uma eficiência muito maior na medição do risco, né, que são 2 variáveis super importantes, distribuição e portfolio management, risk management, são as 2 variáveis mais importantes. Além disso, na América Latina você tem uma penetração muito baixa, então você realmente com tecnologia, justamente com menores custos de distribuição, com maior precisão na parte de risco, você consegue oferecer seu serviço para muitas mais pessoas, chegar a muitas mais empresas. Então, tem uma parte que é penetração e segunda parte que realmente, em termos gerais, os bancos da região são super rentáveis e com serviços que não são world class, né? Então, a oportunidade para fintech é enorme. Então, existia essa oportunidade e, sem dúvida, acabamos investindo lá porque a gente achou várias boas startups, ótimos founders nesse setor. Na frente, eu acho que vai continuar isso. Vai continuar porque nós, ainda na parte inicial, que nós chamamos de consumer fintech, onde no Nubank, por exemplo, né, que ele oferece um cartão e hoje uma conta e finalmente uma experiência de banco, inicialmente mais para consumidores, né? Agora estão indo para empresas, mas ainda nesse setor tem uma grande oportunidade, mesmo na parte de pagamentos, etc. Depois tem a segunda faixa, que é a faixa de B2B, onde está começando agora, está começando a ter várias boas companhias lá. A gente, por exemplo, está investindo na Cora, mas achamos que ainda falou uma grande oportunidade. E além disso, tem uma terceira faixa, que é a de infrastructure, né? Infraestrutura. E achamos que isso está só começando aí o show. Aquele assunto de o Pix, por exemplo, é uma ótima ferramenta para realmente fazer que essa faixa cresça, open banking. Então, não temos dúvida que fintech vai ser um grande setor ainda em nosso novo fundo. Mas fora disso também a gente continua super bullish na parte de e-commerce e com esse assunto de social commerce, video commerce, chat commerce. É como se for e-commerce 2.0, né? A nova versão de e-commerce. E fora disso, há 2 áreas que está começando a ter mais atividade, mas acho que ainda a gente está vendo só a pontinha do iceberg, que é educação, saúde. São 2 áreas enormes, super ineficientes, onde realmente a tecnologia poderia fazer muito para oferecer melhores serviços com menores custos. E legal. Provavelmente nas próximas anos vamos ver muito disso. Renan, Desculpa, Gustavo, pode fazer. O gancho dessa é perfeito. Renan, você acredita na frase de que no futuro todas as startups vão ser uma fintech? Uma das frases que uma das pessoas de lá da Anderson Horowitz disse recentemente, teve um artigo sobre isso. Você concorda, discorda desse? É um exagero ou não? Não, eu concordo com isso. Não sei se todas, se você acaba sendo uma companhia que tem mais do lado de hardware, talvez realmente você está vendendo hardware mesmo.
Mas está acontecendo sim, e nós vemos isso com nosso próprio portfólio, né? O Mercado Livre começou sendo um marketplace e hoje é muito mais fintech que marketplace. Pago, né? Sem dúvida, hoje a grande maioria da receita vem de mercado pago, companhias como a Kavak, que é de venda de carros, eles realmente estão, se você olha o futuro da companhia, muito mais na área de fintech. Quem seja o dono da transação, seja o dono muito mais transacional do cliente, vai acabar tendo muita mais informação que um banco tradicional, né? E então, finalmente, quando o banco era importante, porque você, primeiro, é um setor muito regulado e hoje está deixando de ser. Segundo, você precisava ter credibilidade, uma série de coisas que hoje são muito secundárias. E hoje, para mim, o principal é distribuição, ser o dono dessa transação. E se você consegue controlar isso, tem muita mais informação para saber quem precisa de crédito, quanto pode pagar pelo crédito, vale a pena dar crédito ou não. Então, sem dúvida, estamos vendo isso, que várias companhias estão tendo um serviço básico, quase como desculpa para eventualmente conseguir oferecer algum tipo de pagamento, de lending, de um seguro, o que for. Tem uma pergunta agora do Márcio Algrante. Ele quer entender, nas suas palavras, né, de forma categórica, o que é um empreendedor ou uma empreendedora extraordinária, né? O que skills ou que atributos que vocês na Kazek ou você dá para um founder inevitável, que vai captar dinheiro e vai construir algo grande? Ótimo. Abraço para o Mar. Primeiro e principal, eu acho que é um compromisso irracional com a ideia, com a companhia, com o que estão fazendo, né? Nós falamos que o founder tem que quase que se definir como founder, né? Que eu não posso ser quem sou se não estou fazendo o que estou fazendo hoje, né? Que não posso dormir, não posso viver a minha vida se não estou realmente resolvendo esse problema, criando essa companhia, né? Então, se você, estou hedging, poderia estar trabalhando na McKinsey ou na JP Morgan, mas estou fazendo isso. Às vezes dá certo, mas como eu falei na história do Mercado Livre, como é na história de 99% das startups que acabam tendo sucesso, sempre tem algum tipo de problema aí. E só essas pessoas que estão realmente 24% pensando no assunto, obsessionadas no assunto, são que conseguem resolver. Então, primeiro, é uma parte fundamental. Segundo, para nós, e justamente porque estamos na área de tecnologia, que o founder, a founder tenha uma cabeça tecnológica. Não tem que ser coder necessariamente. Se é developer, melhor ainda. Mas não tem que ser desenvolvedor. Mas tem que ter uma cabeça onde a construção de valor, a construção do moat famoso, né, a vantagem competitiva vem da tecnologia. Isso realmente é o que gera algum tipo de sustentabilidade no longo prazo, se você consegue fazer o que está tentando fazer. E terceiro, e super importante, ter um nível de liderança importante. A liderança pode ser definida de uma maneira muito genérica e tem vários tipos de liderança. Cada founder tem que ter o seu tipo de liderança, não tem que copiar o que não é o seu, mas tem que ter liderança, porque você precisa de liderança para trazer pessoas à sua equipe, que essas pessoas tenham esse tipo de compromisso que eu mencionei, mesmo não sendo founder, né? Então, realmente você tem que, de alguma maneira, conseguir esse, quase que a companhia seja uma religião ao começo, né? Que todo mundo fique como, acompanhando isso de uma maneira irracional. Precisa de liderança para trazer investidores, para conseguir articular bem a ideia e que mesmo os investidores queiram participar. E depois precisa você ter liderança para trazer fornecedores, para trazer clientes, não? Essas são as três principais coisas que a gente tenta ver nos founders. E justamente a parte principal de nosso due diligence quando faz um investimento é na equipe fundadora. Entendi. E agora que você tocou nesse assunto, o que é o seu momento de entrada numa startup, numa companhia? O momento sweet spot de Kazek
o que você gosta de ver construído até aquele momento, o que é o seu cheque inicial e como que você pretende entregar valor para esses founders no momento em que vocês entram? Nosso sweet spot é Seed Series A. Lá é quando a gente gosta de investir primeiro na companhia. Após esse primeiro cheque, a gente continua investindo em várias rodadas. Temos companhias onde a gente acabou fazendo até 6, 7 rodadas. Então, realmente, não é que o primeiro cheque e depois mais alguém vem. A gente continua apoiando a companhia. Nossa ajuda, sem dúvida, é financeira. Também ficamos muito envolvidos em tentar trazer novos investidores nas rodadas futuras e depois tentar ajudar na formação da equipe, tentar ajudar na estruturação da plataforma tecnológica, dos motores de aquisição de usuários, de clientes. Obviamente, a realidade é que 99% do trabalho vem dos empreendedores, mas a gente tenta ajudar com esse 1% para que as chances de sucesso da companhia aumentem. Legal. Você acredita hoje que a Kazek ela entrega um signaling para o investidor gringo fazer share picking na América Latina? Por exemplo, existem centenas de oportunidades na América Latina. Se a Kazek entrou, provavelmente o negócio tem fundamentos interessantes. Então, essa ponte com fundos gringos é uma parte do valor que você está entregando também? Não tenho dúvida. Sem dúvida, isso é grande parte do que nós trazemos à mesa. Nós temos uma grande credibilidade no mercado americano e um grande relacionamento com vários desses fundos. Uma grande parte deles são investidores em nossos próprios fundos. Então, realmente há uma conexão. E eles são investidores, por um lado, porque, obviamente, eles acreditam em nosso trabalho e acham que vai ser um bom investimento financeiro, mas, acima disso, porque eles também gostam de acompanhar bem de perto nosso trabalho para tentar entrar nas companhias antes que as companhias acabem organizando um processo de rodada mais formal. Legal. Uma das investidoras do grupo, a Bruna Casanova, perguntou um tema que é interessante, porque ele está bem famoso, que é a questão do ESG. Então, você, na sua tomada de decisão, hoje, você tem um olhar diferente para uma empresa que, além da última linha, ela vai estar gerando impacto com outras métricas? Sem dúvida, todo mundo está ficando mais sensível nesse assunto, e mesmo nós. Então, se acima de ter uma boa companhia, você está vendo isso, sem dúvida é importante, e acho que cada vez é mais importante. Na realidade é que nosso setor que é tecnológico, você não é oil drilling, onde o assunto é muito sensível. No final do dia, nós estamos ajudando com fintech, a inclusão financeira, com uma companhia de educação, a tentar melhorar o nível educativo da região, uma companhia de saúde tentando diminuir os custos, aumentar a penetração. Então, em termos gerais, a maioria de nossos investimentos, de alguma maneira, tem um bom fit com aquele conceito de fazer um bem acima do retorno financeiro, mas, sem dúvida, estamos todo mundo ficando muito mais cientes disso, muito mais focados, e acho que mais e mais vai ser um fator super determinante. Legal. Eu tenho outra pergunta aqui de um dos investidores do grupo, que é o seguinte: com frequência a gente tem recebido founders que, mesmo em early stage, já começam a empresa com uma estrutura mais sofisticada, geralmente aquela típica triangular, Cayman, Delaware, Limitada Brasil, já pensando em receber outras rodadas de investimento. E durante o Covid, conforme as pessoas começaram a trabalhar remotamente, os desenvolvedores começaram a se tornar um ouro ali para as empresas do mundo inteiro. Então, a competição por talentos escalou globalmente. E essas empresas começaram a ter também desafios em reter essas pessoas.
Então, ele quer entender quais são suas... O que é a sua visão a respeito dessa tendência de que as empresas no Brasil, por exemplo, nascem preparadas e precificadas em dólar, mesmo faturando em real no começo, e como que você vê essa competição global por talentos, como que um founder deveria se preparar e como que vocês estão aconselhando os investimentos de vocês? Não, sem dúvida é um desafio e se você hoje no mundo teria 2 vezes o número de desenvolvedores, todos eles estariam contratados ontem. Então, realmente é um grande desafio isso. Ao mesmo tempo, a companhia pequenininha que está começando hoje e está planejando contratar desenvolvedores tem esse desafio, mas se você fala com Google, eles também têm esse desafio. Então, eles adorariam ter mais desenvolvedores do que tem hoje. Fala com o Mercado Livre, que tem, não sei, hoje 8.000 desenvolvedores, também eles gostariam de ter 16.000. Então, realmente é um problema para todo mundo. Os founders acabam conseguindo resolver o assunto de alguma maneira, com um pouco de criatividade, com muito do que eu falava, né? Esse liderazgo, essa liderança que eles conseguem criar ao redor da companhia e não mesmo trabalhar para a companhia X, que você nem conhece o que estão fazendo, respeito a nós que estamos tentando criar uma revolução no setor de saúde para que todos os brasileiros possam ter acesso à saúde. Então, realmente, você tem que criar, né, essa história, essa mística, para que, eventualmente, você tenha mais tração. E dentro da área tecnológica, particularmente, não é só isso é super importante, mas, acima disso, ter algumas pessoas chaves, né, que são muito bem reconhecidas, muito respeitadas, realmente vale a pena. Hoje os desenvolvedores, não todos eles trabalham por dinheiro, todos eles têm um mínimo bastante alto, então tem realmente muita flexibilidade, e muitos deles são missionaries, eles querem trabalhar com uma missão que eles acreditem, com umas pessoas que eles respeitem, e super interessante também com tecnologias que sejam bem, estejam na ponta, né, da inovação. Então, justamente várias das nossas companhias tentam criar um combo com essas 3 coisas, né, a mística da companhia, algumas pessoas referentes e tecnologia super avançada para conseguir trazer esses desenvolvedores que estão interessados nesses assuntos. Mas é um desafio para todo mundo, desde a Nubank ou a Mercado Livre até a companhia que vai ser criada amanhã. E, Legal. um segundo ponto nessa pergunta, que eu acho bem interessante explorar aqui, é essa questão da startup Latam já nascer, né, bem early stage, assim, bem lá no comecinho, flipada. Então, ela já tem a estrutura global porque ela quer ser uma empresa global. Mas ela ainda nem conquistou o Product Market Fit no país nativo dela. Como que você enxerga essa questão? Assim, os founders estão mirando ser globais, mas antes mesmo de ter um sucesso dentro de casa. Você não acha que é muito... Eu acho que a pergunta é, você acha que isso é precipitado ou você acha que isso, na verdade, entrega um edge para a empresa porque ela se prepara antes? Não, só um ponto adicional da pergunta anterior. Também, obviamente, tem o problema de que os desenvolvedores brasileiros estão sendo procurados não só por empresas brasileiras, mas por empresas da Austrália, da China, dos Estados Unidos, mas também tem companhias brasileiras que estão procurando desenvolvedores fora, né? E temos várias de nossas companhias que hoje têm uma parte, não maior, mas uma parte interessante de seus desenvolvedores que estão fora da região mesmo. E respeito à estrutura, acho que quanto mais simples e mais preparada, melhor. Se você acredita que vai ter boas chances de sucesso, uma estrutura já preparada para receber capital de fora é melhor. Mas não há problema, às vezes, muitas vezes, nós acabamos conhecendo uma companhia que tem uma estrutura que talvez não é a melhor estrutura para trazer alguém de fora. Não há problema, começamos a trabalhar com essa estrutura e no futuro a gente acaba fazendo a mudança. Isso pode acontecer, não é uma condição para o investimento. Pelo menos não é uma condição para o investimento ao começo. Obviamente, se você está na Series C e está tentando trazer um hedge fund, um pre-IPO fund, sem dúvida, mas... Sim.
Na mesma linha da sua resposta, Adriano Fontana colocou aqui uma questão. Vocês chegam a customizar o deal a depender do caso? Então, como você falou, a empresa não tem uma estrutura ideal, mas para isso vira um red flag, deal breaker, você desanima do deal, ou vocês chegam a investir tempo nas empresas para ajudar a construir, organizar, repensar formas criativas de colocar o deal de pé novamente. Como que você analisa isso? Muitas vezes a gente acaba investindo na companhia, talvez mesmo primeiro através de dívida, e depois ajuda os founders a pensar nesse planejamento de mais de longo prazo e fazer a mudança. Temos feito isso várias vezes, né? E dependendo do setor, por exemplo, quando estamos falando de companhias que têm uma regulação do Banco Central, é uma estrutura, quando está planejando uma companhia que talvez vai ser regional desde o dia zero, tem outra estrutura. É caso a caso, mas eu diria que tem alguns templates que a gente tenta utilizar mais ou menos, mas não é um único template, são 5, 7 templates. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Vladomiro novamente, né? O que, na sua opinião, um fundo seed precisa demonstrar para ter acesso a bons deals na América Latina? O que é o mínimo dever de casa que precisa apresentar para conseguir acessar bons deals? É um pouco chicken and egg problem, né? Você precisa ter bom acesso, né? A bons founders. Como é que você consegue esse bom acesso? Às vezes porque você tem algum tipo de networking com algum tipo de founders, às vezes porque você tem alguma experiência relevante no passado que você consegue vender para os empreendedores. Eu posso te ajudar A, B ou C. Então, você tem que ter algum tipo de, como você falou antes, né? Talvez eu sou um ótimo seed fund porque eu consigo trazer para a próxima rodada algum fundo mais institucional que dá credibilidade. Outros tentam fazer um pouco de ajuda na parte mais operativa, né? Mais tipo incubadoras, como Y Combinator. Mas tem que ter alguma coisa. Se você não tem isso, não tem bons deals, mas ao mesmo tempo, se você não tem bons deals, a roda nunca começa a girar, né? Então, um pouco chicken and egg problem. No nosso caso, acho que nós começamos bastante bem, porque obviamente vários dos empreendedores admiravam a história da Mercado Livre, e isso foi um bom começo para nós. Hoje realmente, pelo que a gente está fazendo com investidores, tem vários investidores mais jovens que nem conhecem a história nossa com o Mercado Livre, mas eles gostam da gente porque escutaram de outro founder que a gente ajudou em algum assunto importante para a companhia. Mas, ao mesmo tempo, nesta indústria, a roda nunca para, né? Então, como fala, vou falar em inglês mais fácil, mas you're as good as your last few deals, né? Então, a gente tem uma história ótima, nossos primeiros fundos estavam andando super bem, mas se a gente não tem um bom retorno com o nosso próximo fundo, a coisa acaba, né? Legal. A partir da sua resposta, Renan, nós fizemos uma masterclass com o Brian Rickworth, da Latitude, e ele falou que é muito difícil começar a ser investidor anjo, porque você sempre pega os piores deals, né? Só a sobra da sobra. A partir do que você falou da Casec, quando vocês começaram, que todo mundo queria estar perto de vocês, quem tem a maior vantagem? A pessoa que é um founder, que teve um exit legal e tem toda essa spotlight em cima e vai para o VC, ou a pessoa do VC que tem um sucesso lá e depois vira founder? Ótima pergunta. Eu acho que é mais fácil ser primeiro empreendedor, depois VC, que ser VC e depois founder, mas as coisas estão muito conectadas, né? Então, se você trabalhou como VC durante bastante tempo, você acabou talvez tendo um pattern recognition para o que é uma boa oportunidade, então você consegue identificar bem qual tem que ser seu negócio. Você também provavelmente tem uma boa ideia de
como é que você tem que estruturar a sua história, como é que tem que articular seu business plan para trazer mais pessoas à equipe, para trazer mais capital à companhia. Então, sem dúvida, ajuda, mas talvez está faltando justamente a experiência de liderança, né? De ter dirigido uma equipe, de ter operado um negócio. E ao contrário, os founders têm geralmente a parte de liderança, de ter liderado uma equipe, tem um bom toolkit de ferramentas que dão para compartilhar com outros empreendedores, pelo menos para que esses empreendedores façam erros novos, mas não os erros que esse empreendedor fez no passado. Então, isso é super, super importante, mas tem talvez algumas coisas que nós tivemos que aprender, né? Que, por exemplo, a pergunta do William, né? Como é que é o portfólio ideal? Nós achamos que o portfólio ideal há muitas companhias dando retorno de 3, 4x, né? E justamente com isso na cabeça, nós acabamos tentando ajudar a todas as companhias que tinham problemas e não ajudando tanto as que estavam dando certo, né? E, obviamente, você tem que ajudar a todas as companhias, porque parte do que você está construindo é a sua reputação. Então, você não quer ter uma reputação que, são ótimos investidores se você está certo, mas se você está errado, eles não vão pegar o telefone. Não, você tem que, mas ao mesmo tempo, você tem que balancear um pouco isso, porque realmente, como falamos ao começo, grande parte do retorno vai vir de umas poucas companhias, e se você consegue aumentar o retorno dessas companhias 3%, é muito mais que talvez acabar salvando algumas das companhias que não estão indo bem. Legal. A gente está chegando aqui no tempo que a gente estipulou de conversa, mas duas perguntas aqui foram interessantes, porque são setores diferentes que os investidores gostariam de pedir as suas impressões a respeito. Primeiro mercado, o mercado de energia, principalmente no tocante à geração distribuída. Se você tem visto novos entrantes, né, formas de criar uma disrupção dentro desse mercado, se vocês estão olhando para isso ou investiram em alguma empresa para isso. E a segunda pergunta, na mesma linha, veio da Verena, que é quanto à vocação natural do Brasil, que é o agro. Aonde que a Casec olha para agro e se isso chama atenção de alguma forma. Se vocês acreditam que esse setor vai deslanchar ou não com tecnologia em breve. Ótimas perguntas. Na área de energia, nós temos olhado algumas companhias, algumas na área de geração, e obviamente, pelo fato de ser tech investors mais inovadores, talvez na área mais solar ou novas tecnologias mais sustentáveis, também algumas na área de distribuição, né? E como é que melhorar a distribuição, algumas que tentam optimizar o consumo elétrico, né? Seja uma fábrica ou seja uma casa. E depois, geralmente, com energia, você tem contratos bastante complexos, né? Onde nós acreditamos que blockchain e tokens, esse tipo de coisas, eventualmente poderiam criar alguma coisa, mas até agora a gente não acabou fazendo nenhum investimento lá. Eventualmente vamos fazer, provavelmente, mas até agora não fizemos. E respeito ao agro, é uma ótima pergunta. Faz tempo que nós estamos olhando o setor, justamente acho que é um setor onde na região temos uma vantagem competitiva. Se você olha os farmers do Brasil, provavelmente sejam ainda mais evolucionados, mais inovadores que os farmers dos Estados Unidos, né? Então, realmente tem a capacidade de criar não só companhias que possam ser líderes regionais, mas também líderes globais, né? Porque realmente tem state-of-the-art technology na maioria das fazendas do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Realmente, o nível que tem nesse setor é um nível líder no mundo. Tem várias companhias interessantes, até agora a gente não investiu em nenhuma delas. Talvez, voltando à pergunta de quais são o anti-portfólio nosso, eventualmente vamos ter alguma dessas nessa lista com mais claridade no futuro, mas continuamos olhando com muito interesse, porque realmente achamos que temos na região uma vantagem competitiva
dado como é que o setor está desenvolvido na América Latina, mas até agora não investimos, mas continuamos procurando. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo, que ela é interessante, e daqui acho que a gente pode seguir para o ping-pong, né, Gustavo? Mas o Ricardo tem perguntado para você o seguinte: como que você tem visto hoje founders com mais experiência, né? Então a gente não está falando do jovem de ali 20 ou 30 e alguma coisa, mas founders de 40, 50 anos, você acha que by design esse time vai conseguir service-backed? Eles vão conseguir levantar dinheiro? Eles têm algum trato diferente, mais experiência? Enfim, como que você vê isso hoje? Eu acho que o founder mais novo de nosso portfólio tem 19 anos. E, de fato, a gente conheceu ele quando tinha 18 e tínhamos uma reunião, toda a nossa equipe e ele era a pessoa mais articulada da sala, realmente incrível. E no momento acabamos não investindo porque achamos que quase que impossível acreditar o que ele estava falando. Um ano depois ele voltou e tudo o que ele tinha falado aconteceu. Tinha um assunto na área de saúde, tinha FDA approval. Realmente um cara, e já tinha mais um ano de experiência, então agora 19 acabou investindo e temos um founder que tem mais de 60 anos, né? Então realmente tem de tudo. Geralmente, obviamente, a maioria estão mais na área de late 20s, early 30s, e é normal, quando tem algum tipo de experiência razoável, mas ao mesmo tempo tem tolerância ao risco muito alta, capacidade de sonhar, então, mas nós investimos em todos eles. O interessante que está acontecendo na região, e uma resposta mais ou menos indireta à sua pergunta, quando nós olhamos aos founders de nosso primeiro portfólio foi 2011, né? E Sim. comparamos com o último fundo, que foi 2019, os founders mudaram muito, muito, muito. Naquela época, todos eles eram first-time founders e todos eles tinham experiência, tinham trabalhado na Ambev, Procter & Gamble, JP Morgan, Banco Itaú. Hoje, mais ou menos 33% de nossos founders são second-time founders, então já tem uma experiência relevante. E depois, a grande maioria dos que não são second-time founders tem trabalhado na Mercado Livre, na Magalu, na Google, na Nubank. Então, realmente tem outra experiência. Nada garante sucesso nesta indústria, mas é mais fácil hit the ground running, né? Quando você já tem um pouco dessa experiência relevante. Né? Então, realmente, eu acho que os founders têm que ter isso, têm que ter conhecimento do que estão fazendo, independentemente de se tem 50 anos ou tem 19. Eu tenho uma pergunta na sequência aqui da Kim, e a gente vai para o ping-pong, que qual que é a sua visão a respeito de solo founders? Você tem alguma restrição do fundo? Você tem alguma opinião particular a respeito disso? Não temos não, mas é um ótimo ponto, porque realmente é mais fácil quando tem co-founders, porque o fato de ser empreendedor é um processo com muita solidão, né? Então você fica sozinho, você está o tempo todo vendendo, mas você tem também medos. E geralmente quando você é um solo founder, não tem a possibilidade de fazer um pouco de catarse, né? E falar sobre esses medos. Quando você tem um co-founder, é uma ótima situação, porque você consegue com a outra pessoa, né, compartilhar essa mochila tão pesada que você tem e também os momentos que talvez você está ao topo de energia e o seu co-founder está baixo, então você consegue fazer um tipo de balanço. Mas ao mesmo tempo, quando tem vários co-founders, sempre acaba dando problema, né? Então, o ideal é ter 2, talvez 3 co-founders, idealmente que sejam complementares, né? Então, talvez tem mais alguém que seja mais business, alguém que seja mais tech, alguém que seja mais comercial.
Um tema que a gente tem tido como tendência é casais de founders no GV Angels, né? Você, Nos livros de VCs, uma das primeiras dicas é nunca investir em casal de founders. E nós temos duas experiências. Uma que deu muito certo, a companhia teve sucesso, vendemos a companhia, deu um bom retorno, e os founders ainda continuam sendo um casal, após de vários anos. E a outra, que é importante, né? todos Ou acaba o os casamento ou acaba a problemas... empresa. Ou não é os dois. Como? Ou acaba o casamento, ou acaba a empresa, ou nenhum dos É. dois. Não, mas essa deu certo 100%. Tudo ótimo, happy ending. E Que legal. capital também. E a outra, exatamente o contrário. As duas pessoas com experiência, com uma posição muito relevante na companhia, as duas com um equity stake relevante, tiveram um divórcio no meio, mas todo aquela briga que acontece quando tem um divórcio aconteceu dentro da companhia, então horrível, horrível, horrível. Imagina. Bom, Mas é caso a caso, finalmente. Se você tem algumas dicas, mas sempre caso a caso. a gente vai para um ping-pong agora e basicamente já vai levando para um encerramento. Queria entender o que você está lendo nesse momento e o que você recomenda para investidores anjos ou investidores interessados em alocar em venture, e do outro lado para founders. O que você recomenda? Dá para ver um novo livro de Jim Collins, Beyond Entrepreneurship 2.0. Eu sou um grande fã de Jim Collins. Tenho lido nos anos 96 o primeiro livro, Built to Last, e depois continuei com Great to Good. Gosto muito dele. E para os founders, acho que para mim é super importante ter, por um lado, essa leitura um pouco mais teórica, né, do processo de entrepreneurship e quais são os problemas que têm as companhias quando vão evoluindo, etc. Acho que ajuda a conectar com isso e ver que não estou sendo a primeira pessoa no mundo que está tendo esse problema, não estou sendo a primeira pessoa no mundo que está tendo esse dilema. E depois eu gosto muito de ler biografias. Então, também, mesma coisa, você acaba lendo biografias de grandes empreendedores, né? Pode ser, tem vários, né? Steve Jobs, Phil Knight, alguns dos livros de Horowitz. São super interessantes e acho que leitura super útil para os empreendedores. E tem mais um que eu li faz pouco tempo e para mim hoje é um pouco irrelevante, mas adoraria ter lido isso no ano, talvez, 2000, 2001, que é um livro de Secrets of Sun Hill Road. É um 101 de como é que é o VC World. Para alguém que está já no mercado faz 22 anos, um pouco básico, mas adoraria ter lido esse livro ao começo. E cada vez que alguém chega a Kasek, eu dou esse livro como um homework. Que legal. Provavelmente você deve ter tido uma grande fonte de inspiração, ou uma pessoa que você compartilhou boa parte dos momentos difíceis na sua vida. Tem alguma fonte de inspiração ou alguém que te ajudou bastante ao longo desse momento? Hoje eu sempre tive great partners, bons sócios, né? Então, no Mercado Livre, primeiro com Marcos, depois com Nico Secasi, hoje na Kasek, primeiro com Nico Secasi, depois com Nico Berman e com Santiago. Realmente acho que tive muita sorte de conseguir conectar com essas pessoas realmente extraordinárias, muito complementares a respeito do que eu tenho, eu trago à mesa, e acho que é fundamental, né, ter essa capacidade de poder trabalhar com pessoas no longo prazo. Com os Nicos eu estou trabalhando faz 22 anos, né? E isso gera uma naturalidade, né? Como quando você está numa equipe de futebol e você está jogando com a mesma equipe durante todo o campeonato. No final do campeonato, você não tem que nem olhar para onde que está seu colega. Você sabe para onde tem que enviar a bola, porque ele vai estar lá, né? Realmente, acho que essa parte é fundamental.
Bom, legal. A gente tem uma última pergunta do Márcio, que foi quem fez a ponte para a gente convidar aqui você para o nosso Masterclass, mas já queria agradecer bastante por todo o aprendizado. Márcio, qual que é a sua última pergunta? Estão me escutando? Sim. Vamos, sim. Ah, então tá bom. O Hernan, super obrigado em primeiro lugar, um prazer tua presença, super rico de informações, realmente um prazer enorme. A minha pergunta é, nós, como anjos da GV, como podemos ajudar a Casec? Cada vez que vocês encontram uma boa companhia, liga mais gente. Legal, então. Falando sério, nós podemos falar da nossa tese de investimento, como vocês perguntaram, né? Ainda vemos oportunidades na área de fintech, vemos sem dúvida, dentro de fintech, ainda vemos todas as faixas, mas talvez mais na área de infrastructure, estamos procurando oportunidades na área de saúde, na área de educação, mas no final do dia nós acabamos investindo em, como eu falei, em founders que a gente acha que são extraordinários. Obviamente você tem que imaginar que vão acabar sendo extraordinários, mas muitas vezes acabamos investindo em setores que nem tínhamos no radar, mas acabamos apaixonados pela história de alguém que vem, conta para a gente e queremos investir nesse setor. E às vezes é o contrário, como foi a pergunta do agro. Nós temos uma tese de que na região deveríamos ter global leaders nesse setor, mas ainda acabamos não encontrando uma equipe que realmente seja fora da curva, e então acabamos não investindo. Então, para nós, sempre é melhor receber mais companhias que menos companhias, é parte do nosso trabalho. Nós olhamos 5.000 companhias por ano ou até mais, para acabar fazendo talvez 20, 30 investimentos. Então, adoraríamos seja de uma maneira informal ou talvez de uma maneira formal a cada trimestre, uma coisa, algum tipo de conexão com vocês e conhecer quais são as que vocês estão vendo que estão indo melhor, quais são as que vocês estão realmente apaixonados pelos founders e querem continuar apoiando. E para nós sempre o upper hand é para quem está trazendo a oportunidade para nós. Então, seja quem for, se está trazendo uma oportunidade e quer investir, sempre tem primeiro o lugar dessa pessoa, ou dessa fundação, ou dessa grupo de anjos, e depois o nosso investimento. Muito legal, Hernan. Queria agradecer, então, pela sua participação. Acho que foi mais um Masterclass aqui que a gente conseguiu entregar bastante conteúdo para todos os investidores e para as startups. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo, Gustavo, todo mundo que participou aqui na organização. Até a próxima. Muito Obrigado. obrigado pelo convite. Eu sei que fazer perguntas precisa de muito trabalho antes, então ótimo também o trabalho de vocês. Legal, vamos nessa. Obrigado, tchau. Obrigado, Márcio. Falou, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Hernan.